enxergar melhor aí o pastor, conhecer melhor o nosso palestrante, que eu não apresentei ainda, mas que todos nós conhecemos, né? Para começar, vamos cantar um hino que eu gosto muito, 25, Tu és fiel, Senhor. E Ele tem sido fiel realmente nas nossas vidas. A comprovação disso é que estamos aqui novamente nesse novo ano, 2013, recomeçando todas as atividades para aprendermos mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vivermos a vida cristã como ela deve ser vivida. 25, Tu és fiel, Senhor. Vamos ficar de pé, né? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Senhor nosso eterno Pai, Tu és fiel. Nós reconhecemos isso através dos tempos que habitaste em nosso coração, nos mostrando sempre o caminho que devemos andar. Desde quando nós Te conhecemos, Senhor, até os dias de hoje, a Tua fidelidade dura para sempre e cremos que ela durará eternamente, nos dando a salvação eterna, a possibilidade de vivermos contigo por toda a eternidade. E agradecemos por esse privilégio, Senhor, e Te pedimos, Senhor, que nos capacites para que possamos viver de tal forma que o mundo possa ver Cristo através de nós, e assim nós possamos cumprir a missão que colocaste diante de nós para realizarmos com fidelidade. Oramos desde já agradecidos, pedindo as Tuas bênçãos para este momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, o pastor está com a palavra. Hoje os irmãos vão me ouvir mais um pouquinho, mas também que vem os irmãos estão livres.
Domingo que vem vamos ter irmão Gerson Murilo, aí vai ser muito bom. Desafios e lições da igreja primitiva para a igreja batista Ebenezer de hoje. A história da formação da igreja, o aparecimento dos problemas e conflitos. Quais eram os problemas da igreja lá no começo? As viúvas. Os problemas é que tinha muitas viúvas, era isso não? Qual que era o problema? As viúvas não estavam sendo servidas. Bom, ainda bem, né? Então tá bom. As viúvas não estavam sendo servidas, então houve uma reclamação, houve uns problemas, a gente vai ver também sobre isso. Só esse que era o problema da igreja que estava começando? Oi, irmã Dirce? Desculpa, deixa eu chegar mais pertinho para escutar, pode dizer. Perseguições, isso mesmo, perseguições. Maleda também acho que falou alguma coisa, não ouvi. Tinha mais, isso aí. Bom, a gente tem algumas ideias, tal, e eu não estou muito diferente do que os irmãos estão vendo, e talvez os irmãos vejam até mais coisas do que eu, mas nós vamos ver algumas, e para isso eu vou apresentar o contexto, né? A gente vai pensar juntos aí o contexto, porque aí você vai identificar algumas outras aí junto comigo. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver essa parte aí da constituição da igreja, que a igreja era constituída basicamente de judeus e gentios que se converteram, exatamente. Mas só tinha esses dois principais grupos, os judeus e os gentios. Gentio é aquele que não é judeu, então ficou fácil, né? Só tinha esses dois grupos. Então a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é com relação aos judeus. Vamos pensar nos judeus. Eles têm algumas seitas diferentes. No caso dos saduceus, a vida religiosa deles era bem ligada ao templo. Então era um grupo menor, mas eles estavam ali em Jerusalém. A vida deles era lá no templo. Se não tivesse templo, não teria saduceus, que foi realmente o que aconteceu depois da destruição do templo. Já os fariseus, a base da religiosidade deles era a lei. Então não importa se eles estavam em Jerusalém, se eles estavam um pouco mais longe, ou se eles estavam até realmente já bem longe, né? Como aconteceram com alguns. Eles estavam firmados na lei. Tinha um outro grupo, que é, por exemplo, os essênios, que a vida deles era uma vida muito puritana, cheia de regras, e eles viviam mais isolados. Então, só uma demonstração de que os judeus, quando a gente fala judeus, não era um grupo só, não é todo mundo igualzinho. Os próprios judeus já tinham grupos diferentes e uma vida totalmente diferente uma da outra. Precisamos ver sobre a helenização. O que é helenização? Alguém ajuda a gente aí a explicar aí o que é helenização, além do que está aí? Tem a ver com a cultura grega. Quem me ajuda mais um pouquinho aí? A imposição da cultura grega para ou sobre quem? Sobre todo o império. Era o império de quem? Era o Império Romano, mas a cultura grega era uma cultura que veio de quem? Ou de que grupo? Isso, dos macedônios, lá Alexandre o Grande, né? Então aquela cultura tornou-se uma cultura mundial, né? E era uma cultura agregadora, ela não era assim, olha, esquece tudo que você já viu até agora. Ela somava algumas coisas, mas ela tornou-se uma cultura mundial na época. Seria o inglês de hoje, era aquele grego, por exemplo, né? Então a cultura grega foi muito importante e ela estava difundida no que se conhecia como mundo. Então tanto a cultura como o idioma gregos estavam espalhados no mundo todo sobre várias culturas. Inclusive na helenização, por causa da helenização, essa imposição da cultura grega sobre as pessoas, muitos judeus que viviam longe de Jerusalém, eles já não sabiam mais falar o hebraico ou o aramaico, eles só sabiam grego. Então o que precisou fazer? Eles queriam estudar as escrituras, vamos fazer uma tradução em grego, porque senão ninguém ia conseguir ler mais. Olha como foi interessante e como foi... como mexeu tanto com a cultura esta questão da helenização, como mexeu com as pessoas.
Então criou-se essa escritura chamada aí a Septuaginta. Então Septuaginta tem essa história dizendo que foram 72 anciãos hebreus que fizeram a tradução. No final eles já estavam, as traduções foram muito parecidas. É um mito que a gente não sabe até onde é verdade, mas ela é conhecida como Septuaginta. Então uma tradução do hebraico para o grego. Só que toda tradução, nós vimos isso naquela palestra que tivemos aqui, como é importante, porque não é só pegar uma palavra, ver no dicionário o que ela significa e mudar. Você sempre vai trabalhar um sentido. E nesse sentido, já correu-se o risco de termos um pensamento platônico sendo colocado nessa tradução. Então essa tradução já pode levar a pessoa a concluir até coisas diferentes daquilo que ele concluiria se ele estivesse lendo diretamente do hebraico como ele lia antes, né? Ou do aramaico. Então, e é interessante que, como essa versão é a versão grega, a helenização está no mundo todo mundo sabe falar o grego, a igreja vai usar exatamente essa versão. É essa versão das escrituras que a igreja vai usar, porque essa é que está sendo difundida no mundo todo ali, e o pessoal está conhecendo essa daí. É fácil, porque pega o grego e sai lendo, né? Todo mundo sabia. Diáspora. A diáspora é essa dispersão dos judeus e que saíram de Jerusalém e estavam morando em outros lugares do mundo, sofrendo todos esses tipos de interferência na sua cultura, na sua religiosidade. As coisas mudaram para ele. E eles viviam em meio aos gentios, e isso tornou importante a sua defesa, porque eles tinham costumes diferentes, tinham pensamentos diferentes. Só na questão da religião, os gregos tinham um montão de deuses, né? E os judeus só têm um Deus só. Então os judeus sempre são vistos como um povo esquisito, e eles têm que se defender. Para eles se defenderem, eles estudam mais, eles se fecham mais, eles trabalham mais pelos seus costumes. Então aquilo faz com que eles sejam melhores, às vezes até, do que os saduceus que estavam lá no templo. O saduceu não está preocupado, todo mundo ali ele já está no meio dele. Então ele dá uma relaxada, né? Não cumpre todas as coisas, a lei vai sendo até meio esquecida. Ele fica mais na cultura do templo do que na lei, como nós já tínhamos visto. O que é a sinagoga? Onde os judeus se reúnem. Qual a diferença entre sinagoga e templo? Isso, eles se juntavam, estudavam. E o templo só tinha em Jerusalém. E por que a sinagoga não podia ser chamada de templo também? Sim, mas algumas sinagogas eram construídas também. Exatamente. O trabalho que tinha, inclusive, a questão dos sacrifícios. Porque numa sinagoga não podia oferecer sacrifícios, tinha que ser, sei lá, no templo, né? Mas pelo menos eles se reuniam, estudavam. Então o judeu, quando ele ia para a sinagoga, ele sabia que a sinagoga a gente se reúne, mas não é o templo. O templo, né? Então tem aquela ideia assim. E eles estão vivendo nessas sinagogas, e o convívio deles vai se tornando totalmente diferente daqueles que estão lá em Jerusalém. Então os dois são judeus, mas eles têm vidas completamente diferentes. Dá para entender isso aí bem tranquilo, né? Tem um escritor em Alexandria. Alexandria é uma cidade que fica ali no delta do Nilo, né? Lá no continente africano, no Egito. E Filo de Alexandria, então, ele tenta usar a filosofia. Então, naquela época, a filosofia estava muito em ascensão, né? Existiam muitos sábios. A gente ouve falar bastante de Sócrates, de Platão. E Filo, ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai pegar as escrituras, e ele, como conhecedor da filosofia, ele quer fazer uma nova interpretação das escrituras. E ele vai olhando as escrituras e vai tentar fazer uma compatibilidade com a filosofia platônica. Qual que é a diferença da filosofia platônica para as escrituras hebraicas? O principal é que as escrituras hebraicas, elas que são as escrituras que nós temos, elas mostravam, por exemplo, a história. Olha, o povo de Israel estava lá no Egito, né? Aí veio lá Moisés, falou com o faraó, aconteceram as 10 pragas.
Então nós temos uma história. E a filosofia platônica, ela vai procurar no mundo das ideias um outro sentido, um sentido místico. Então, estou falando uma coisa totalmente hipotética aqui, né? Quando Moisés chega diante do faraó e fala com o faraó, isso significa o quê? Não é só o sentido histórico. Para Filo tinha um outro sentido, tinha um misticismo que precisava vir daquelas palavras, daquelas situações. Então não era só o que estava escrito, a história, e ver Deus agindo, mas tinha que pegar um sentido místico. Então isso começou a partir dessas interpretações, onde a filosofia foi entrando, e isso não tinha antes então. Havia um estudo mais simples das escrituras, mais objetivo. Agora começa essa interpretação mais filosófica, mais platônica. Vamos falar um pouco agora dos gregos e dos romanos, e basicamente então a gente vai falar dos gentios. O que está acontecendo então sem ser com o povo de Israel. O Império Romano então havia dominado os macedônios e agora implanta uma base política e cultural em todo o seu império. É óbvio. Agora eles estão dominando, então eles vão estabelecer o poder político, quem manda aqui somos nós, vocês vão pagar imposto para a gente. Mas também implantam a cultura. Olha, agora vocês têm que agir dessa maneira, agora vocês têm que adorar esses deuses, agora tem que ser assim. E na verdade, é principalmente a adoração ao imperador, coisas desse tipo, né? Mas é interessante que o Império Romano, ele coloca mais ou menos tudo como igual. Então, tanto faz se é esse país, se é aquele, é Império Romano. Isso facilitou que as pessoas andassem de um país para o outro sem problema, é tudo Império Romano. E isso facilitou, inclusive nessa questão do Evangelho, porque hoje, se você quer entrar na China, você não pode. Então, você pega uma pessoa, prepara ela, né, e manda a pessoa para a China, para ela falar de Cristo. Só que você não pode chegar lá e falar assim, esse aqui é missionário, veio falar de Jesus. Ele tem que ir para uma outra atividade, ele vai para a China para fazer outra coisa. E fazendo essa outra coisa, ele vai ser uma testemunha de Cristo e vai ensinar Cristo para as pessoas, né? Agora, no Império Romano, qualquer um de nós podia sair e entrar no outro país sem dificuldades. Então isso facilitou muito a questão do Evangelho. E essa foi um marco da cultura romana, né? Bom, nós vemos que essa política imperial também forçava essa uniformidade religiosa, ainda que fosse um sincretismo. E aí nós vamos ver uma coisa que acontece inclusive no Brasil, né? Olha, nós temos os deuses aqui, que são romanos, você tem os seus deuses. É que na verdade o seu Deus é esse Deus nosso aqui. Então o que eles fizeram? Em vez de dizer, vocês vão esquecer os seus deuses, vão pensar só nos nossos, ou dizer, não, vocês ficam com os seus deuses, a gente fica com os nossos, eles misturaram tudo. Falou, nós vamos ter tudo ao mesmo tempo, né? Mas você não esquece que esse aqui e aquele, então quando você adorar o seu, você está adorando o meu também, junto, né? Não esqueça isso. Então eles fizeram o esquema com os nomes dos deuses e assim implantaram esse sincretismo, implantaram também a adoração ao imperador. O imperador deve ser cultuado e adorado. Para os gregos, para os gentios, sem problema, ele já tinha um montão de deuses, colocar mais um não é problema. Mas e para o judeu, como é que ficava isso? Aí complicou bastante. E para a própria igreja depois ter que adorar o imperador, não vai ter jeito, né? Então veja como a coisa foi ficando, porque a igreja vai nascer no meio dessa bagunça aqui, e eles vão ter que achar a sua conduta dentro dessas situações. E os judeus e os cristãos, e eles eram muito firmes. Não, Deus só tem um. E aí criava um problema, né? Cada um adorava o Deus do seu país de origem, antigamente. Então a pessoa estava lá no seu país, tinha os seus deuses, vinha para cá trazer os seus deuses. Mas quando ele chega aqui, tem todo esse sincretismo. Agora ele fica mais confuso. E como é que faz então? E ele não consegue mais sustentar a sua religiosidade própria e nativa, porque o Império Romano impunha sobre ele esse sincretismo. E agora ele precisa ser iniciado para algum Deus. Ele escolhia lá um Deus e era iniciado para esse Deus, e assim havia esse sincretismo religioso. Tinha até uma figura, num dos livros que eu consultei, eu esqueci, Taurolobia, eu não vou lembrar o nome certinho,
mas mostra uma pessoa em uma parte mais baixa, uma plataforma em cima toda furada, e em cima dessa plataforma toda furada, com espaços abertos, uma outra pessoa sacrificando um boi, fazendo com que o sangue caísse sobre a pessoa que está lá embaixo, e essa era a iniciação numa dessas religiões aqui. Então nós vemos que é um negócio bastante pesado, e eles levavam muito a sério estas coisas, né? Os diferentes sacrifícios e rituais aos deuses se misturavam. Bom, qual deus você está adorando? Eu estou adorando aqueles deuses lá. Esse daqui é o meu, e esse aqui é o romano, são o mesmo. Estou adorando esses dois, mas também tem aquele outro. E, bom, misturava tudo e está tudo certo, né? Mas os judeus e os cristãos não misturavam-se a isso. Então, ou eles eram incrédulos, não, né? Ou até ateus. Não, vocês não acreditam em nada, né? E isso também dá um conflito. É um conflito religioso, uma vez que o império está impondo alguma coisa e eles não estão aceitando. Mas é interessante que nessa questão da filosofia, tanto Platão quanto Sócrates, eles criticaram esses deuses pagãos. Eles falam então que esses deuses às vezes eram mais perversos que os homens, porque a partir desses deuses é que os homens se motivavam a fazer algumas coisas terríveis. Então Platão e Sócrates, eles vão contra esse paganismo nas suas declarações. Inclusive Platão vai falar sobre um Deus supremo. Você vê que começa a combinar mais com o judaísmo e o cristianismo, né? E menos com o paganismo. Então esse Deus é supremo, tá, perfeito, suprema bondade e beleza. Eles também vão crer na imortalidade na alma, na vida após a morte, um mundo de realidades invisíveis. Tem tudo a ver com o cristianismo e em parte com alguns judeus. Porque o saduceu do templo não acreditava na ressurreição. Mas o fariseu, que não vivia do templo, vivia da lei, esse acreditava na ressurreição. Então, pelo menos nessa parte da ressurreição, para a maior parte dos judeus, que eram os fariseus, está tudo certo, eles também estão achando bom. E veja só, que os cristãos, por acreditarem num Deus só, e os judeus também, eram vistos como ignorantes. Esse pessoal não conhece, eles são burros, eles não estudam, eles não entendem as coisas. Mas agora, se eu tenho grandes sábios acreditando na mesma coisa que eu, então eu vou me firmar nisso. Olha, mas Platão já ensinava isso, Sócrates confirmava isso. Então agora eles estão tentando mostrar que isso é alguma coisa sábia. E então eles estudavam Platão, estudavam Sócrates e principalmente Platão para trazer as ideias de Platão e falar assim, não, é bom que a gente traga as ideias, porque ele concorda com a gente. É uma coisa boa? Em parte sim, mas está aí o perigo de misturar o que foi acontecendo. Misturou-se muita filosofia e o pensamento filosófico de Platão com as escrituras. Nós temos ainda uma outra filosofia, que é o estoicismo, que ensinava doutrinas de caráter moral. Então, a moralidade vai vir do conhecimento e não do sentimento. Então, quanto mais você afundava as suas emoções e se tornava uma pessoa totalmente racional e as influências da vida não pegavam você, mas você permanecia sempre assim, sóbrio, estável, e você extinguia as suas paixões, então você estava chegando à sua perfeição moral, o que era a parte mais importante dessa filosofia. Mas então veja que a conduta tinha muito a ver. Então, se a pessoa extinguiu as paixões, a bebedeira, a prostituição, tornou-se uma pessoa sóbria, e o cristão fala, nós também temos que deixar o pecado, também temos que ser sóbrios. Então eles olharam o estoicismo e falaram assim, opa, eles são parecidos com a gente. E eles começam a usar o estoicismo como apoio, quando na verdade ficou uma coisa errada. Porque não é a minha conduta que diz que eu sou crente, é o fato de eu ser crente que determina a minha conduta, né? E eles começaram a confundir então. Então os ensinamentos filosóficos começaram a entrar muito no cristianismo e até um pouco no judaísmo também. Mas o cristianismo estava em formação, então ele sofre muito mais essas influências. Falando agora sobre a igreja. Então falamos do primeiro grupo, que era os judeus, já se dividiam em vários grupos, mas principalmente saduceus e fariseus.
Falamos dos gentios, um pouco dos romanos, dos gregos, essa influência do Império Romano e da cultura helênica, que é essa forçação sobre a cultura sobre as pessoas, da cultura sobre as pessoas. E agora vamos falar um pouco da igreja então. A igreja está começando. E ela vai começar em Jerusalém, no meio da bagunça. Por que bagunça? Porque em Jerusalém é o centro da atividade judaica. E eles estão sob o Império Romano. E lá está nascendo a igreja. É uma confusão terrível. Mas a igreja começa lá. E começa com o advento do Espírito Santo que nós conhecemos. Então Cristo terminou o ministério dele, deixou tudo preparado e falou: agora vocês vão lá e fiquem em oração. Eles ficam em oração. Aí vem o Espírito Santo, ali dá o início à igreja. E eles obedecem a Cristo, nasce a igreja ali. E aí começam as pregações. Começou as pregações e muitas pessoas estão se convertendo. Então estas pessoas estão formando a igreja agora. Todos os que estão se convertendo. Então a igreja é formada inicialmente por dois grupos de judeus convertidos. Os judeus gregos e os judeus hebraicos. Esse texto de Atos 6:1, nas traduções que eu li, ele vai chamar os judeus assim, gregos e hebreus. Então ele vai classificar assim: os hebreus são aqueles que estavam lá em Jerusalém, que moravam em Jerusalém, estavam acostumados a ir no templo, a ter aquela religiosidade, né? Mesmo sendo fariseu, mas ele está ali em Jerusalém. Agora tem o grego, que ele não morava na região de Jerusalém, nem na Judéia, ele morava longe, de vez em quando estava lá, inclusive. E esse é o grego, e ele estava lá, mas ele recebeu a influência helênica. Então ele já tem um pouco misturado, ele já não tem aquela vida no templo, todos aqueles costumes e tal. Ele já tem outros pensamentos. E os judeus helenistas, esses gregos, agora cristãos, são menosprezados. Por quê? Porque dá a impressão de que o judeu autêntico é aquele que manteve as suas tradições, que está lá, que mora lá na Judéia, né? É aquela coisa. Por exemplo, o meu avô era alemão. Como é que eu vou dizer que eu sou alemão se eu não tenho nada mais de alemão, né? Eu nasci no Brasil, fui criado no Brasil, não sei nem falar alemão. Não tem mais como eu dizer que sou alemão. Então era exatamente isso. Aí esse judeu, nascido de família, né, judaica, mas que nasceu em outro país, aprendeu outra coisa, ele vai lá para Jerusalém, ele fala: você é judeu só por causa da genealogia, mas isso não tem nada a ver com o judaísmo, com a religião, não tem nada a ver. E é exatamente assim que eles estão vendo. Então eles são menosprezados. E isso vai acontecer dentro da igreja, porque eles se convertem, mas o que se converteu era judeu e se converteu ao cristianismo, ele conhece mais da lei, dos costumes, e o outro não conhece tanto, né? Bom, vamos ver um resumo dos acontecimentos aqui da história, mas era o que a gente já estava vendo. Eu acho que eu coloquei o negócio no lugar errado aqui. Nós vamos ver que no capítulo 6 de Atos, são escolhidos 7 cristãos para cuidar justamente desses menosprezados. E entram aí as viúvas que a gente falou no começo, que elas estão sendo menosprezadas e discriminadas. Por quê? Porque elas não são ali judeus, né? Que estão convivendo ali. São aqueles que vieram de fora. Então vamos dar prioridade para os que são daqui. Depois a gente cuida dos que vieram de fora. E elas estão sendo menosprezadas então. E esses 7 são consagrados para essas tarefas administrativas. Nós vamos cuidar das viúvas, dos órfãos, vamos ver o que eles estão sentindo falta. Vocês vão receber as doações, os donativos, vão cuidar, vão distribuir. É uma tarefa administrativa. Só que mesmo assim, os critérios para esses escolhidos são bastante rígidos, rigorosos e importantes. E você vai ver que eles acabam se dedicando também às tarefas missionárias. Você vai ver Filipe saindo e pregando lá em Samaria. Você vai ver Estevão discutindo com as pessoas sobre o Evangelho. Então ele não ficou só cuidando dessas questões. Se você vê Estevão discutindo, ele foi apedrejado inclusive por causa disso. Então é porque ele estava pregando, ele estava falando, ele não estava só cuidando da distribuição diária, né? Bom, a diferença nesse tratamento aos cristãos gregos também acontece pelos judeus. O judeu já começa a olhar o cristão como uma coisa ruim.
Cristão é uma coisa estranha, porque eles falam que acreditam num Deus só, mas estão adorando esse Jesus. Esse Jesus eu conheço, ele nasceu em Belém, ele lá de Nazaré, mora lá em Nazaré, e eles estão falando que esse é Deus. Então para o judeu isso é um problema, ele não consegue conceber isso. Ainda mais o cristão que era um judeu grego antes. Isso aí tá complicado, porque ele já não era bem um judeu, já veio de fora, já tem um outro costume, agora se diz cristão, esse aí está perdido, né? Então você vai ver que Estevão, sendo um desses gregos, e aqueles 7 tinham inclusive nomes gregos, Estevão foi apedrejado e morto. Vamos resolver isso rápido, joga a pedra no bicho até ele morrer. Mas Pedro e João, que já eram dali da região, já não eram gregos, eles eram os hebreus, então eles foram chamados, foram repreendidos, foram açoitados, mas a vida deles foi mantida. Então o tratamento já foi diferente, né? Esses judeus convertidos, eles continuavam a guardar o sábado, iam ao templo, mas tinha uma coisa de nova agora. Aqui no primeiro dia da semana eles se reuniam para partir o pão e celebrar a ressurreição. Isso para mim foi uma coisa muito marcante, quando eu parei para pensar nisso. Porque o primeiro dia da semana, então, era uma celebração a respeito do quê? Da ressurreição de Jesus. Eles não ficavam então mostrando a cruz, Jesus morto lá. Isso veio depois. A comunhão deles era para celebrar a ressurreição. A história importante que eles juntavam-se para falar e para lembrar uns aos outros e para celebrar e aproveitar aquela felicidade era sobre a ressurreição de Jesus. Isso é muito legal a gente lembrar disso e colocar para as nossas vidas como um marco, né? O que nós vamos fazer aos domingos? Nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. O que nós vamos fazer nas ceias, quando a gente se encontrar? Nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. O que nós vamos fazer na Páscoa? Nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. E no Natal também a ressurreição de Jesus. A parte principal aqui da igreja é pensar nisso. Que bom que Jesus nasceu. Graças a Deus que Ele morreu por nós. Mas o mais importante de tudo é que Ele ressuscitou. Esse é o marco, né? Que serviu para a igreja. É isso que vai ficar registrado na igreja. Bom, eles vão deixar de jejuar segundas e quintas como o costume antigo e vão fazê-los às quartas e sextas-feiras. Tudo em função da obra de Jesus. Eles acabaram mudando a vida, mas ainda permaneceu. Os judeus jejuavam, eles também jejuavam, só mudaram os dias, né? E o que é interessante, e isso é muito importante a gente pensar, é o seguinte: o judeu que se converteu, ele não falou assim, bom, agora eu não sou mais judeu, agora eu sou crente. Ele não pensa assim. Ele pensa, eu sou judeu e agora entendi que aquilo que estava nas profecias se cumpriu. Então ele é judeu ainda. Para ele é judeu. Ele continua indo no templo, continua fazendo os dias de jejum, continua fazendo as celebrações. Ele continua com a sua vida dizendo, mas agora Jesus veio. Então ele está num conflito. E agora, qual parte que eu tenho que continuar, qual parte que eu não tenho que continuar? Ele encontra com outro judeu e aquele judeu fala, você é um desertor, você não é mais judeu. Ele fala, claro que eu sou. Então ele está no meio desse conflito. Ele está naquela situação e para ele a única coisa que mudou é que aquilo que ele esperava que fosse acontecer já aconteceu. E para o outro judeu ainda não aconteceu. Ele não se vê como uma outra pessoa, numa outra religião, nada disso. É assim que nasceu a igreja. Já o gentil, que era pagão ou era ateu, acreditava naquele montão de deuses, ele aprendeu, ele mudou. Ele teve que largar todos aqueles deuses e agora ele foi para um outro Deus, para uma outra condição religiosa, mas ele também não sabe o que ele tem que fazer. Ele estava acostumado com os rituais de todos aqueles deuses daquela cultura religiosa que ele tinha antes. O evangelho alcança então os gentios que estão lá no território dos judeus. Os gentios começam a receber a mensagem ali, mas foi difícil, né? Não foi assim tão fácil. O primeiro gentio que se converteu, que a gente tem na história, é um homem chamado Cornélio. Então é importante, a Bíblia inclusive cita o nome dele, um centurião. E já é um marco. Bom, então agora não é só os judeus, agora são os gentios. E a igreja vai se expandindo além da Judeia. Está saindo, né? Jesus falou para sair.
Filipe, que era um dos 7, que foi separado para a parte administrativa, como a gente viu, ele foi até lá, Samaria, funda uma igreja lá. E o apóstolo Paulo, como a gente conhece um pouco da história, não vou me pegar muito nisso, mas ele também sai e vai até Antioquia, lá ele vai fundar uma igreja. Então isso tudo vai contribuindo para que essa nova fé chegue num mundo gentil que está fora ali do território judaico. O território judaico inclui o que nós conhecemos como Judeia. Você lembra de alguma cidade que fica na Judeia? Belém, Jerusalém. Então a Judeia é exatamente na parte mais baixa que a gente olha no mapa, onde tem o Mar Morto, do lado tem Belém, tem Jerusalém. Em cima dessa região, você tem, do lado direito, você tem o Rio Jordão, mas em cima da Judeia você tem qual região? Samaria. Então você lembra que Jesus estava andando, ele estava indo para um lugar e passou por Samaria, encontrou-se com a mulher samaritana. Lembra-se disso? Você vê nos relatos Jesus falando do bom samaritano, porque um judeu estava indo para um lugar e passou por Samaria, lá, então teve aquele problema do assalto e quem cuidou foi um samaritano. Então você percebe, então, que tem a Judeia, você tem em cima da Judeia, em cima quando eu falo é na questão do mapa, né? A gente olha o mapa em pé assim, então você vê a Judeia, em cima você vê Samaria, e em cima qual a região que tem? A Galileia, que inclusive tem o próprio mar da Galileia. Então embaixo o Mar Morto com a Judeia, em cima o Rio Jordão com Samaria, e em cima de tudo a Galileia com o Mar da Galileia. E você vai ver que Jesus então ele fica nessas regiões, a Judeia, a Galileia, passando por Samaria, certo? Essas são as regiões conhecidas como território aí dos judeus. Mas agora o evangelho vai saindo dessa região, começa a ir para outros lugares. E é interessante que ele vai se espalhar principalmente por causa da perseguição. Então houve a perseguição e aí as pessoas começam a ter que sair com medo, vão morrer, vão ser presas. Então ele pega a trouxinha dele e vai embora. E como está no Império Romano, ele vai embora e vai para qualquer lugar. E ele começa a pregar sobre essa fé. Então a igreja não se preocupa assim, olha, precisamos levantar missionários, senão eles não vão ouvir a palavra. Eles ficam ali entre eles. E a perseguição é que faz todo mundo sair para um lado e eles começam a pregar em outros lugares. Essa região chamada Fenícia é uma região exatamente em cima da Galileia. Então nós temos a Judeia, Samaria, Galileia e aqui em cima a Fenícia, mais pertinho ali do litoral, do mar Mediterrâneo. Chipre é aquela ilha que a maioria de nós conhece, e Antioquia é a cidade mais importante para a igreja, onde quase que fica o centro da igreja, porque ela sai dessa região, da Judeia, de Samaria, e vai firmar-se ali em Antioquia. Continuam as perseguições, e lá em Jerusalém a igreja está sendo perseguida por Calígula. A igreja continua se expandindo, e por causa das viagens missionárias de Paulo, ela vai chegar ao sul e o centro da Ásia Menor, ela vai chegar até a Macedônia, vai chegar na Grécia ali, naquelas igrejas que Paulo escreve, vai chegar na Itália, que é exatamente Roma. Então Paulo vai viajando e a igreja vai se espalhando, né? Ele escreve as cartas, e nessas cartas ele defende a sua autoridade, ensina a igreja, e essas cartas vão compor uma grande parte aí do Novo Testamento. Então, tudo isso vai acontecendo em sequência. No meio desse contexto todo, muitos cristãos e apóstolos foram martirizados, morreram mesmo, entregando-se em nome do Evangelho, por não aceitarem a imposição religiosa do império, mas continuaram pregando a Cristo. Mas a igreja sobreviveu exatamente até hoje, né? Graças a Deus por isso. Esse é um resumo da história da igreja. Alguém quer acrescentar alguma coisa que faltou, não? Pulei alguma parte aí, os irmãos sentiram falta de uma partezinha aí, ou eu falei errado alguma coisa? Não? Que bom, hein? Bom, pois não. Mas se fosse um saduceu que se converteu, ele já estava com dificuldade também, né? Porque ele tinha que aceitar a ressurreição de Cristo
depois de si mesmo já ia ter muita dificuldade, né? Ela já nasceu com pensamentos diferentes e muita diversidade. É verdade. Exato. Exato. A fé em Cristo, mas uma diversidade muito grande, cultural, religiosa, e todos agora são a igreja. É bem complicado, né? Foi bem colocado. Bom, vamos ver 6 problemas então, 6 problemas aparentes no início. Esses problemas, uma detecção minha, você pode achar outros talvez, né? Mas eu coloquei aqui pelo menos esses 6 problemas aparentes. O primeiro é a falta de organização para ser igreja, exatamente nisso que o Timóteo falou. A gente não tem organização nenhuma, ninguém falou assim, olha, vamos começar, daqui um mês vai começar a igreja, né? Cristo vai embora, vai mandar o Espírito Santo, vamos preparar aqui, vamos construir um mega templo, né? Não aconteceu isso, né? A gente não foi falando assim, vamos, Paulo, vai escrevendo as cartas, aí deixa tudo preparado, que quem vier para cá já vai receber, né, a cartilha doutrinária. Isso não aconteceu. Então, logo que os apóstolos receberam o Espírito Santo, muitos se converteram, já saíram pregando, outros se converteram, aquele montão de gente começa a se converter. Imagina aquele montão de gente, num dia foram 5.000 homens. Agora todo mundo é igreja, o que você vai fazer com eles? Não sei. Imagina, a gente sai para pregar no ID, domingo seguinte, para 5 ônibus na frente, entra todo mundo aqui e fala, vocês pregaram, a gente aceitou Jesus, agora a gente veio aqui para saber o que a gente vai fazer, né? Que maravilha que ia ser, né? Oi? Pois não. Sim. Exato. 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 Isso. Uhum. Essa é uma parte muito importante. Quem está dizendo que eles se apegavam na volta do Senhor justamente porque eles estavam sendo muito perseguidos. Como aqui nesse ponto, eu ainda não estou falando da perseguição, então não quero dar muita ênfase para isso agora, mas eu vou falar da perseguição, mas eu já quero aproveitar e dizer exatamente isso, que o Evangelho incluía a escatologia. Na pregação do Evangelho já se pregava, e vai acabar onde então? Vai acabar com a volta do Senhor, nós todos indo ao encontro de Cristo, Ele vindo ao nosso encontro, Ele restaurando as nossas vidas, glorificando as nossas vidas. Com o Evangelho era pregado o fim das coisas, que era a esperança deles. E hoje a gente não prega mais, né? A esperança está tudo aqui. Não, se você aceitar Jesus, você pode ver na televisão, no rádio, eles vão falar isso. Se você aceitar Jesus, você tem que vir para a minha igreja, aí a sua vida vai ficar boa, tudo vai dar certo, prosperidade. Não é uma coisa lá no futuro, não tinha escatologia e esperança. É para agora. Então, como aquele Evangelho falava escatologicamente, eles estavam firmes para suportar as lutas, para suportar às vezes até a morte. Muitos foram martirizados e eles estavam firmes até a morte. Hoje, se você falar assim, vamos no ID? Ah, não, mas olha, a gente vai de manhã na escola, não dá. Tá. Naquele tempo, eles esperavam até a morte se precisasse. Agora, se a gente falar que vai ser um pouco difícil, muitos já não querem, né? Deixa eu colocar o microfone que aí... O irmão dizendo sobre isso, outro dia até estava pensando naquela coluna daquele famoso repórter, Milton Neves, que fala sobre os jogadores do passado, que fim levou, né? Os irmãos devem conhecer isso daí na internet. Aí eu comecei a pensar nos discípulos, que fim levou? E comecei a pesquisar. Gente, foi o pior dos fins. Aí eu até comecei a falar, meu Deus, mas o Senhor escolheu aqueles apóstolos para terem esse fim trágico. Quer dizer, não foi ninguém teve morte bonita, gente. Foi morte de mártir.
Até hoje eu não entendi. Eles se deram tanto para terem um triste fim. Mas Deus deve ter dado forças, né? Para eles morrerem assim, se entregarem assim de uma forma até pacíficos, né? Calmos. Eu me entrego, é por Deus, estou feliz por isso, mas isso me impressiona, me faz questionar, por que, meu Deus, ser escolhido para um sacrifício tão bárbaro? Pesquisem na internet, que fim levou cada um dos apóstolos, vocês vão se chocar como eu me choquei também. Mas nós percebemos então, que assim, o evangelho que era pregado, era um evangelho realmente completo, tinha início, meio e fim. Estava lá nas profecias, nós vemos os judeus vivendo as profecias, estão aí, depois Jesus veio, morreu, ressuscitou, ele vai voltar, ele vai vir, era um evangelho completo. Então as pessoas, quando criam nisso, aquilo era tão completo para eles, que o que tinha para ser vivido aqui, eles viviam como o Paulo disse, o morrer não é problema, não tem problema não, tem coisas maiores, e ele se entregava por isso sem problemas, mas não se entregava à futilidade, ou não se entregava para a morte. Ele entregava a sua vida até a morte. É diferente de algumas religiões. Algumas religiões a pessoa vai entregar a sua morte. Eu vou lá para morrer. No cristianismo isso não acontece. Ele vai viver a sua vida, se preciso, até a morte. É um pouco diferente, não sei se dá para entender isso. Diga, Maledinha. Então, essa questão da perseguição tem dois fatores importantes do meu ponto de vista. Primeiro, a gente aqui no Brasil não sofre perseguição na China. Então, se alguém fala, nós não estamos na perseguição, nesse sentido, eu sou obrigado a concordar. Mas ao mesmo tempo, se um cristão fala que não é perseguido em nada, então ele está tão parecido com o mundo, que o mundo aceita sem nenhuma dificuldade. E o verdadeiro cristão, ele não se parece com o mundo. Ele não tem como se parecer com o mundo, porque ele se parece com Cristo. E se Cristo disse, olha, mas se o próprio mestre foi perseguido, não pensa que os seus discípulos não vão ser. Se prepara que o negócio vai ser feio. Né? Então, Cristo já explicou sobre isso. Falou, vocês vão sofrer perseguições. Né? Sim. Sim. Não vai ter jeito, porque assim, o que se parece com Cristo, ele incomoda o mundo. Porque nós somos luz e o mundo está nas trevas. Não tem jeito de a luz estar no meio das trevas e eles falando, que bom, está tudo igual. É impossível isso, né? Mas ainda vamos chegar sobre a perseguição. Nós estamos falando aqui sobre a questão da organização. Então, os convertidos judeus ainda se consideram judeus, eles continuam indo no templo, alguns estão até seguindo a lei ainda, porque eles não sabem bem o que precisa fazer, eles estão, bom, agora Cristo veio, né? E eles estão seguindo a lei ainda, mas eles não sabem bem o que precisa fazer. Não tem uma estrutura física, um templo para a igreja, é o mesmo templo. Não tem uma logística, então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos organizar, nós temos 30 mil novos convertidos, eles vão passar aqui, as viúvas vão ficar desse lado, aqui não tem isso, né? Eclesiástica, quem são os líderes? Eles não sabem bem. Eles estão vendo quem são os pregadores. Eles estão vendo os apóstolos pregarem, eles estão vendo Estevão pregar, eles estão vendo Filipe pregar, eles estão vendo outros pregarem, mas como é que é então isso daí, né? Quem se converteu, de repente ele também está falando,
E ele pregou e as pessoas se converteram. Mas ele não era nem apóstolo e nem diácono. Como é que ficou isso, né? Então não tem nada que define essa liderança ou organização, ou que trabalhe para facilitar a comunhão. Olha, nós vamos nos encontrar. Onde as pessoas se encontravam, você lembra? No pátio do templo, nas casas, né? Lá eles ceavam, né? Lá eles oravam. Muitas vezes, na época da perseguição, eles procuravam lá as catacumbas, né? Ficaram escondidos. Mas não tem uma coisa muito certa. Eles estão se virando. E muitas vezes eles estão na casa porque não tem para onde ir. Vamos fazer na casa mesmo. O melhor lugar é lá em casa mesmo, né? Não haviam doutrinas definidas para o tempo da nova aliança. E agora? Continua oferecendo sacrifício ou não? Muitos ainda não sabem. Eles estão com impasse, porque a vida inteira eles ofereceram sacrifício. E agora o sacrifício foi consumado em Cristo. Não precisa oferecer mais. Como é que ele faz? Ele está num conflito ainda, né? Então esses são alguns dos problemas logo no começo. Isso vai sendo resolvido, mas esse é um dos problemas logo no começo. O outro problema que começa é essa oposição. A oposição dos não convertidos. As autoridades vão ficar ressentidas, vão sentir inveja, como está no texto aqui de Atos 5. Eles estão com inveja. Eles não sabem, eles querem reprimir aquilo porque aquilo incomoda demais. Eles não estão assim, cada um cuida da sua vida, cada um monta a sua igreja. Eles estão incomodados com isso, né? E fez então essa oposição. Eles começam a criar dificuldades. Ainda não é a perseguição, mas é já uma oposição. No Brasil, é difícil a gente ver uma perseguição nesses moldes aqui de Atos, mas a oposição a gente vê o tempo todo. Isso fica bem claro. Nós vimos isso, por exemplo, agora no ID, que a gente estava tentando fazer em Taquarivaí. O prefeito já falou, olha, todos os anos nós emprestamos a escola para a igreja católica e vai continuar assim. Vocês não vão poder usar a escola na época do carnaval. Você sabe que a gente vai em alguns lugares, nós temos a oposição. E isso é bem óbvio, e isso estava acontecendo também aqui no começo da igreja. Temos um outro problema na igreja, que é a questão do pecado e do esfriamento. A gente pensa, eles viram sinais, os apóstolos estão fazendo maravilhas, e muitas pessoas estão se convertendo, mas muitos ainda continuam pecadores. Muitos estão na onda, mas não se converteram completamente. Na mensagem de hoje eu falei como Pedro foi duro com Simão. Por quê? Porque Simão estava indo na onda. Que beleza, então se tem, vão ter para todo mundo, eu também quero, né? E não é assim. Então Ananias e Safira aí foi um bom exemplo, né? Estavam na igreja, vamos fazer uma coisa boa, né? Vamos lá entregar. Mas começaram com mentira. E eles estavam fazendo uma coisa boa, mas estavam mentindo. E aí houve aquela autoridade tão grande dos discípulos, causou aquele temor. Olha como eles são, eles têm poder, eles têm autoridade. Só que esse temor também não durou muita coisa. E aí você vai vendo nas cartas que a autoridade dos apóstolos é contestada. A autoridade do próprio apóstolo Paulo. Ele tem que ficar defendendo a autoridade dele, dizendo, mas eu sou apóstolo, mas eu estou falando em nome de Deus, né? Porque Cristo ensinou isso. Ele tem que ficar empurrando lá, porque o pessoal começa a falar, esse apóstolo Paulo aí, ele vem aí querendo dar ordem para a gente, escreve uma carta, né? A unidade da alma se desfez. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo com Barnabé discutindo a questão lá de Marco. Então, muitos probleminhas de unidade, conflitos. Você vê o apóstolo Paulo escrevendo para as igrejas nos conflitos e nos problemas que eles têm. Então, aquela unidade que deveria ser igreja, realmente não tem. Ela já começou com toda essa diversidade que o irmão Timóteo citou agora há pouco. E a comunhão, essa convivência de comunhão logo se esfria. Então, realmente, dificilmente aquilo vai se manter com todo mundo falando assim, não, irmãos, olha, tudo que eu pensava, que eu aprendi da minha cultura, eu vou deixar para a gente viver bem. Não, ele vai chegar para o outro e falar assim, mas tem que ser assim. O judeu vai chegar e falar assim, mas você precisa se circuncidar, porque você não é circuncidado. Mas espera aí, mas não acabou a lei, nós estamos agora na graça, nós estamos seguindo os ensinamentos de Cristo e não mais dos judeus do Antigo Testamento. Não, mas o certo é que nós já tínhamos o Evangelho, ele se cumpriu em nós e nós somos então circuncidados, você tem que circuncidar-se também. E aí fica essa bagunça, para variar um pouquinho, né?
Mas houve então o pecado e um esfriamento. Logo no começo, isso aqui estava recente na igreja, é o começo da igreja, mas ainda permanecem esses problemas, ou eles já estão lá. Nós temos as discriminações internas, os próprios cristãos se discriminando, como nós vimos essa questão das viúvas. Nós temos muitas murmurações, muitas queixas, gente reclamando de um, reclamando do outro, e as pessoas que precisavam ser atendidas haviam se multiplicado muito, crescia muito o número, e eles têm que cuidar. E agora, quem que vai cuidar? Então, aquela reclamação toda, aquele monte de problemas. As viúvas dos hebreus tinham preferência, a dos gregos não tinha a organização como nós já vimos, e as reclamações vão ficar evidentes. Esse é um grande problema, porque se nós falamos que somos um corpo e vivemos juntos, como é que pode ter murmuração, queixa? Então tem alguma coisa errada, né? Uma família é para viver junto, unida, um abençoando o outro, ajudando o outro. Ainda mais se for o mesmo corpo, né? A mão direita não vai ficar batendo na mão esquerda, né? Muito bem. Agora chegamos na questão das perseguições. A inveja que motivou a oposição, que a gente falou agora há pouco, lá que foi iniciada com a prisão de Pedro e João, é ampliada com a prisão dos apóstolos, torna-se um ódio realmente, uma perseguição. Eles não querem mais, agora não é só oposição, eles não vão mais tolerar, vão matar Estevão para servir de exemplo, eles não vão mais seguir ou permitir essas coisas. A grande perseguição começa, os judeus se espalham, então vão embora, porque sabem que a coisa realmente pegou. Nós vemos aí o exemplo de Saulo, né, antes de mudar o nome para Paulo, que ele também exatamente perseguia a igreja, ele ia lá para prender os cristãos, né, ele tinha autoridade para isso. Então essa perseguição é bastante evidente, notória e é bastante eficaz. O último problema que eu tenho aqui para dividir com os irmãos é o descumprimento do ID de Cristo. Porque eles, que beleza, agora nós estamos aqui na era messiânica, o Messias veio, que bom, mas ficou ali, né? Não saiu dali, eles não entenderam. E eles não saíam então de lá, falaram assim, nós temos que sair, temos uma missão. Eram poucos os que saíam, só alguns que estavam lá em Jerusalém, se converteram, precisavam voltar para a sua cidade, ele volta. Mas ninguém entende isso como uma missão, falando assim, olha, a gente tem que ir. Eles estão lá, falam assim, uma hora isso acontece, né? Vamos deixar a coisa acontecer, vamos esperar a coisa acontecer. Eles não pregavam fora daquelas regiões conhecidas, Judéia, Galiléia e Samaria. Também não pregavam aos gentios. É interessante que mesmo quando foram dispersos, que está em Atos 11, 19, você vai ver que eles são dispersos, eles saem, eles vão para outro lugar, eles chegam lá em Chipre, chegam na Fenícia, eles estão lá, e quando chegam lá eles vão procurar outros judeus. Aí quando encontram com o judeu, eu tenho uma coisa para te falar. Aí ele vai pregar o evangelho. Oi? Sinagoga, exatamente. Ia lá na sinagoga, procurava o outro judeu, contava só para o judeu. E lá nesses textos de Atos capítulo 11, ele vai falar que alguns saíram de Chipre e de Cirene e foram até Antioquia, e chegando em Antioquia eles começaram a pregar para os gentios. Olha que interessante. Esses próprios judeus que saíram de Jerusalém, da Judéia ali, eles não foram pregar para gentios. Então, esse descumprimento, eles não vão compartilhar com isso. Nós somos o povo de Deus, vamos ficar aqui, está tudo bem, né? Então, o resumo dos problemas, os 6 problemas que eu falei. Falta de organização para ser igreja, a oposição, o pecado e o esfriamento, as discriminações internas, murmurações e queixas, as perseguições e o descumprimento. Você pensou em mais alguma para a gente falar aqui? Desses problemas no início da igreja que surgiram? Diga aí, Roger. Sim. Isso. Isso. Aham.
Isso. Isso. Que aí eles estabeleceram pastores, presbíteros e bispos, né? Felipe, que foi lá para Samaria. É verdade. Faltou essa organização, né? Você vê que o negócio está acontecendo, cada um está fazendo. E a gente percebe uma coisa importante, né? Só querer fazer e ter todas as ferramentas para fazer não resolve todos os problemas, né? Ainda tem outros passos. Esses são os problemas na igreja. O que nós vamos fazer agora com todos esses problemas? É o assunto de domingo que vem. Então vocês vão vir para cá e nós vamos conversar sobre como que vamos achar as soluções para isso. Que soluções foram aparecendo? Você percebe que esses problemas, muitos deles estão na nossa igreja hoje. Eles fazem parte do nosso dia a dia. Muitos desses problemas estão presentes na nossa igreja, nas nossas vidas, nas nossas reuniões. São as dificuldades que a gente está vivendo e nós precisamos de soluções. Então nós vamos, a partir do domingo que vem, começar a pensar nas soluções que foram trabalhadas então e quantas dessas soluções a gente pode aplicar na nossa vida. Essa era a minha palavra. Que Deus abençoe vocês. Irmão Paulo, volta a palavra para o irmão? Não? Então estamos encerrados aqui. Que Deus abençoe. Encerramos a nossa aula.